ficar mais em silêncio, que eu tô aqui tirando. Amém. Deixa eu orar. Pô, Paizinho, obrigada, Deus, porque a gente pode estar aqui hoje. Obrigada, Pai, pela saúde que o Senhor está restaurando do Marcelo. Obrigada por Amém. mesmo estando ali a tantas horas de diferença da gente, eles sentiram no coração o desejo de estar aqui com a gente, e a gente sabe que isso é Amém. obra tua. A gente te louva pela vida deles, pela obediência deles, e a gente te louva pela vida Amém. de cada um que decidiu estar aqui nessa noite para aprender mais de ti, para aprender mais da tua palavra. Espírito Santo de Deus, a gente pede para que você nos revele hoje tudo aquilo que tiver no coração do Pai. Ajuda a gente a acessar as Amém. verdades mais profundas e ajuda a gente a realmente sair daqui tendo aprendido e apreendido aquilo que a gente tiver contato hoje. Ajuda-nos a sairmos transformados daqui nessa noite, para que a gente possa ser mais parecido contigo e possa andar nessa terra, fazendo a diferença para Amém. a honra e glória do teu santo nome, Pai. Amém. Amém. Amém e amém. Bom, eu espero que vocês tenham conseguido ver a última aula, né, que foi gravada via YouTube. Eu terminei ela, né, dizendo que o resumo era um simples comando, né, de Jesus: siga-me, né? Que a gente não segue apenas um livro, a gente segue essa palavra que se fez carne, né? Que habitou entre nós. E então tudo está dentro dessa instrução de Jesus, né? Siga-me. Na antiga aliança eles tinham os mandamentos, né? Os 613 é difícil até para a gente decorar. E hoje a gente é conduzido, né, na nova aliança por Jesus através do Espírito Santo, e a gente segue o exemplo. Por isso que é mais simples a vida na nova aliança. A gente não precisa se preocupar em decorar todas aquelas leis, né, aqueles cerimoniais. A gente precisa só do siga-me. Precisa permitir que o Espírito Santo mostre para a gente, né, a glória de Jesus, para que a gente possa seguir ele cada vez mais de perto. Essa é a ideia dele, né? Para que nos tornemos um com ele, assim como ele é um com o Pai. Então, quanto mais perto dele a gente estiver seguindo, mais parecido com ele nós estaremos, né? E a Bíblia, ela usa assim linguagem forte, né, intensa em muitas passagens, né? Até quando Jesus fala, às vezes as pessoas ficam, nossa, mas o que é isso, né? Mas essa linguagem intensa é para descrever uma confiança pessoal, assim, não é apenas uma questão de crer em Jesus, que é tipo acreditar que o que ele diz é verdade, mas é crer nele, confiar nele, assim, depender dele. Por isso que quando Deus falou lá em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tinha vida eterna. Então, essa confiança, né, de crer nele, de dependência, é que nos leva nisso. E Paulo, né, pregava essa confiança e que envolve, na verdade, dois aspectos, a confiança nossa em Jesus, né? Que é o arrependimento e a fé. Então, Atos 20, 21, né, Paulo lá pregando para o povo lá, arrependimento e fé em Senhor Jesus Cristo. Então, assim, para a gente começar de hoje, né, da onde a gente parou, de novo eu queria esclarecer para todos aqui, né? A gente está vendo a parte da grande comissão que nos diz para fazermos discípulos, tá? Ensinando-os a guardarem tudo que Jesus ensinou. Então, não é para quem ainda não foi convertido, não é um evangelismo isso. É algo além, né? Algo mais profundo aí de fazer realmente discípulos de Jesus, né? E lembra o que Jesus disse quando a gente parou, né, na última aula, né? Arrependam-se e sigam-me. Essa é a sequência, né? Se a pessoa não estiver verdadeiramente assim interessada em seguir a Jesus, para ela vai ser só um ensino mesmo, uma coisa acadêmica, né? Por isso é que Jesus diz para a gente ensinar fazendo.
Então, primeiro é com a gente, é deixar Jesus, né, transformar a gente. E a igreja, que a Bíblia diz que as portas do inferno, né, não prevalecem, é essa, aonde os discípulos ensinam. Não para todo mundo, mas para aqueles que decidiram ser discípulos de Jesus, né? A grande maioria, né, igreja, eh, das igrejas já está na operação do erro faz tempo, né? Já virou negócio. Elas não se importam mais em estar pregando o tudo que Jesus ensinou, né? Elas pegam alguma coisinha, tipo uma graça, perdão de pecados, tal, e o resto é marketing multinível, psicologia, autoajuda, todas essas coisas que a gente vê aí, né? Mas eu creio, de verdade, igreja, que sempre há um remanescente em todos os lugares, sabe? Nos quatro cantos da terra, eu creio que há um remanescente. Sempre serão poucos, a gente não pode se iludir, não é? Mas sempre vai haver aqueles que estão buscando não só viver, mas também ensinar, né? O tudo que Jesus ensinou, né? Tipo assim, entre nós, como igreja, né? Amar uns aos outros como Cristo nos amou, para que o mundo veja que somos discípulos, né? A gente não precisa do crucifixo, né? Da camiseta, das coisas. É o amor uns aos outros, né? Como Cristo nos amou, para que o mundo veja que a gente é discípulo dele. Então, na última aula, a gente viu Mateus 4, né? A gente, como eu falei, esse ensino, né, desse módulo vai estar muito em Mateus 5, 6 e 7, mas a gente começou no 4 para textualizar, né, as tentações de Jesus. E a gente vai continuar aqui a partir do verso 14, a partir do verso 19. Se alguém puder ler Mateus 4, 19. E pode ler também o 20, 19 e 20, por favor. Quem pode se voluntariar? Vou ler. Posso? Oi? Amém. Leio. A irmã vai ler? Pode ler, Tê. Tá. Pode ler, Maria Então, Tereza. disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Assim, né, igreja, eu queria que vocês estivessem comigo, que hoje a gente vai fazer devagar aqui o negócio. A gente precisa aprender a ler as nossas Bíblias assim devagar, né? Eu estou falando isso porque eu também já falhei nisso, né? Teve um ano aí que eu li de capa a capa quatro versões da Bíblia, né? Uma atrás da outra, eu não parei, né? Mas tudo bem, tudo tem o seu tempo, né? Eu já fiz isso, mas a gente precisa ler devagar, meditando que ela é a palavra de Deus, né? A gente tem que ter zelo. Então, o mais importante, né, é deixar a Bíblia entrar em nós, né? Do que a quantidade que eu estou conseguindo ler, né? Não é apenas saber, mas é viver, né? Essa Bíblia. É tipo assim, né? Você imagina a gente na eternidade, a gente vai poder orar aqui para o Senhor, né? Aqui nessa terra. Eu não quero sair dessa terra sem que eu possa obedecer todos os mandamentos do Senhor, né? O coração de um discípulo. Eu quero obedecer tudo que o Senhor deixou aqui para a gente obedecer, por mais simples que seja, né? E não se tratam de mandamentos que foram dados para Israel, né? Mas os da nova aliança, né? Não estamos falando de sacrifício, de guardar sábado, nada disso. Mas todos aqueles que são para mim, eu gostaria de obedecer antes de deixar essa terra, né? E também antes de deixar essa terra, há as promessas que também são para mim. Então, por isso que a gente não pode ser ignorante a respeito nem aos mandamentos, nem às promessas, né? Imagina a gente estar perante o Senhor
e a gente vê que não cumpriu a maioria desses mandamentos. Que a gente, nem reparei. Tipo assim, negligenciamos, né, a palavra dele. E aí também não recebemos a maioria das promessas que eram para nós. Imagina que triste, né? Então, por isso que é importante a gente meditar nessas coisas. Então, quando a gente lê com atenção, né, esse verso que a Teresa leu para a gente, ó, na minha está assim: venham comigo e eu os farei pescadores de gente, de homens, né? É a mesma coisa. Quando eu falo homens aqui, eu estou dizendo ser humano, né? Então, aqui ele está dizendo a mesma coisa: venham comigo que eu farei pescadores de gente. Então, nesse A minha versículo, assim, também tá bem. assim. Tá de gente? É, Então. gente, venha E, comigo. e de homens é a mesma coisa. Então, assim, ó, nesse verso bem simples, o que está explicando para a gente? Quem que nos fará pescadores de homens? Né? Quem está falando? Jesus, Não é né? Jesus? Jesus. Jesus. Então, assim, a gente pode cursar um bom seminário, né? Uma boa faculdade de teologia, mas a gente nunca vai sair dela pescadores de homens, Uhum. pescadores de gente, né? Nós não nos tornaremos pescadores de homens também só estudando a Bíblia. Nós não nos tornaremos, né, pescadores de homens levantando a mão numa conferência, não é assim, né? Se a gente quiser ser pescadores de gente, né, ajudar na seara do Senhor, levantar discípulos, o que que ele disse? O que que Jesus disse antes de eu os farei? Venham comigo, sigam-me, sigam-me, e eu os farei pescadores de gente, né? Então, não é apenas no estudo, até porque os primeiros cristãos, igreja, nem Bíblia tinham, né? Como que eles podiam ser pescadores de gente, de homens? Seguindo Jesus. Era desse jeito, né? Então a gente começa, né, pela Bíblia, né? Porque lembra que Jesus disse que a gente deve viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, a gente não tem que ser idólatra, né, da Bíblia, né? Nós não adoramos a Bíblia, nós adoramos a mensagem, Jesus, né? Mas a Bíblia vai nos ajudar a seguir melhor Jesus, porque o Espírito Santo vai usar a palavra de Deus, né, para nos mostrar a glória de Cristo. Então, sigam-me é o meio de nos tornarmos, né, pescadores de homens, né? E quem é que vai nos fazer? Não é o pastor, não é o evangelista, não é o mestre, é o próprio Jesus Cristo, né? Deus vai até usar, né? Pode até usar homens de Deus como usa, né? Já usou muito na minha vida também, para conduzir a gente a um relacionamento pessoal com Cristo, ok? Mas é Cristo que vai fazer de nós pescadores de homens, tá? E o que que significa, igreja, ser um pescador de gente, de homem? Tipo assim, ó, pescadores vão lá para os rios, né, ou para os mares com as redes deles, né, para pegarem os peixes e para trazerem para a terra. Eles tiram o peixe de um ambiente para o outro, de um habitat para o outro. O peixe nunca vai estar confortável na terra, ele vai estar confortável no mar, né? Estão entendendo por que que ele usou? Pescadores. Então, o pescador tira o peixe do seu próprio ambiente e coloca o peixe num ambiente totalmente diferente dele. Então, isso não acontece com os outros animais, né? Você pega um leão, aí você prende ele na floresta, coloca ele numa jaula, mas ele ainda está na terra, ele está no mesmo ambiente, né? Eles reproduzem até, né?
eles saem daquela floresta, mas vão para uma jaula, ainda é o mesmo ambiente. E por isso que é tão profundo a gente ser pescadores de homens, né? Significa que a gente vai na água desse mundo, né? Em vários módulos eu já falei isso, né? Quando a Bíblia fala aí de mares, né? De águas, falando de pessoas, de multidão, né? Então a gente vai na água desse mundo, tira eles de lá e coloca num ambiente totalmente diferente da onde ele estava, que é o reino dos céus. E agora, se a gente não tirar a pessoa do reino desse mundo, né, para o reino e transportar, né, para o reino de Deus, nós não somos pescadores de homens, né? Se a gente deixar eles na rede ainda, né, dentro da água ali e tal, tipo mundão, né? A gente ainda não fez o nosso trabalho, igreja, né? Eles ainda continuam na água desse mundo, né? Então, o que que acontece, né? Vocês sabem aí, quem já viu, quem já pescou, quando a gente tira um peixe da água, ele fica feliz, né? Quando a gente coloca ele num ambiente seco, ele fica lá assim, né? Batendo, se debatendo inteiro, né? E o mesmo acontece, queridos, quando a gente tira uma pessoa do mundo e coloca ela no reino de Deus, né? Até que o Espírito Santo começa a fazer ela se sentir confortável, ela entender, né, as coisas do reino, é um processo, né? Então, vocês entenderam por que que ser pescador de homens vai muito além de fazer uma pessoa levantar a mão e pedir para Cristo entrar no coração? Muito além, né? Infelizmente, as pessoas não estão meditando no que quer dizer verdadeiramente ser pescadores de homens, né? Ou porque outros homens disseram que eles eram pescadores de homens e não Cristo, né? Se Cristo fez de nós pescadores de homens, o princípio é o mesmo que a gente leu antes. Não tem outro. Arrependa-se e siga-me, né? É esse o caminho, né? Siga-me e eu os farei pescadores de homens. Vocês vão ver as maravilhas do meu reino. É assim que é o que Jesus está falando. E só Ele pode fazer isso. Não tem como ser feito de outra maneira, né? Os evangelistas, eles fazem parte desse trabalho e devem continuar fazendo, né? Os mestres também fazem parte, os apóstolos, os profetas, os pastores, né? Todos esses também fazem parte desse trabalho, né? Que é ajudar essa pessoa a ficar confortável no reino de Deus, né? O trabalho todo é tirar completamente a pessoa do reino da terra, ou seja, do mundo, né? E transportar para o reino de Deus, né? E o meio de fazer isso é o que a gente está vendo aqui desde o início do módulo, seguindo a Cristo, ou seja, é a escola do exemplo, né? Então, Jesus pegou 12 discípulos, né? Mas teve sucesso só com 11, não é? Em transferir eles dos valores do mundo para os valores do reino. Um espanou, né? Então, por que que eu estou falando isso? Porque apesar de nossos esforços, alguns vão desistir. A gente não pode ficar desencorajado por isso, né? Porque se isso aconteceu na igreja de Jesus, Jesus, né, um espanou, então assim, a gente não pode medir o nosso sucesso, né, 100%, né? Jesus sempre falava para quem queria ouvir, né? Jesus não colocou Judas no reino de Deus na marra, né? Não colocou Judas. Então, o ponto aqui que eu estou querendo comentar é para a gente não ficar desencorajados quando rejeitarem o reino de Deus,
ok? Isso vai acontecer. E isso não pode nos parar, né? O apóstolo Paulo disse lá em 2 Timóteo que todos os da província da Ásia, cara, tinham deixado ele. Apóstolo Paulo, não tinha ninguém, todo mundo deixou ele. Vamos ler esse texto? 2 Timóteo 1,15. Se alguém puder ler. E se outra pessoa puder abrir também, Filipenses 2,20, também já pode deixar preparado para ler, por favor. Alguém vai? 2 Timóteo 1,15? Leia. Eu nunca vi um silêncio tão grande. É. Vai lá. Pois é. Você já deve estar ciente de que todos os da província da Ásia me abandonaram. Então, todos aqui está falando, né? E Paulo também disse que não tinha ninguém para enviar além de Timóteo, porque todos estavam buscando o seu interesse. Vamos ler Filipenses 2,20? Vou Na ler, verdade, poderiam ler 20 e o 21, por favor. vou ler aqui. Tá. Porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Então, vocês estão vendo? Mesmo assim, Paulo não desanimava, né? Por quê? Porque ele sabia, ele entendia que a porta era estreita e que o caminho era apertado, né? Não reformaram. Eu sei que os pregadores de hoje aí das redes sociais alargaram, fizeram, né, um portal, não é mais corredor, é galpão, entra todo mundo, mas não é a verdade, né? E Paulo sabia disso, Jesus sabia disso, né? Uhum. E a gente trabalha sempre para todos, mas sabendo que verdadeiramente poucos aceitarão o verdadeiro evangelho, né? A maioria vai querer fazer malabarismo, né? Manter as coisas do mundo e do reino, né? Assim como Judas Iscariote estava tentando, né? Não, dá para ficar aqui, mas também dá para pegar esse meu dinheirinho, né? Dá para eu fazendo as coisas paralelo aí que tá tudo bem, né? E então a gente tem fé que sempre houve, né? Sempre há e haverá em todas as eras, né? Um remanescente na terra que vai estar testemunhando e fazendo parte da verdadeira igreja de Cristo, né? Amém. E com certeza, alguns ficam chocados, né? Ela não é grande em número, tá? O importante é a gente entender que o Senhor é quem nos faz, né? Pescadores de homens. Esse é um padrão bíblico, né? Tem uma passagem lá em Jeremias 18, que o Senhor manda o Jeremias ir lá para a casa do oleiro, né? É muito linda essa passagem aí. E lá ele vê o oleiro trabalhando o barro, né? Fazendo lá os vasos, os potes, né? Comparando com o povo de Deus, né? Com esse barro que pode ser transformado, né? Assim como ele queria transformar o povo em servos de Deus, né? Pescadores de homens. Então, quando uma pessoa começa a seguir a Jesus, verdadeiramente a sua mentalidade ela precisa ser completamente mudada, né? Porque ele é transportado para o reino de Deus e ele começa a seguir as pegadas de Jesus, que é o lado oposto da onde naturalmente a gente está indo. Se a gente achar que a Uhum. gente estava indo sozinho, a gente ainda não entendeu o evangelho, não entendeu o que que é o arrependimento, né?
é a direção oposta da onde a gente estava. Por isso, se a gente não tiver fazendo primeiro, né, as coisas, a gente não pode ensinar os outros, porque a nossa direção ainda está outra, né? A gente está olhando para o outro lado. Por isso que ele começou, façam, né, ensinando, né, fazendo. Então, não somos nós que fazemos, né, essa obra aí de fazer pescadores de homem, é Jesus. A gente pode e deve encorajar, né, as pessoas a seguirem Jesus, e Jesus vai fazer deles pescadores de homens. Só Jesus que pode fazer deles servos. Para nós é impossível. E nesse processo a gente tem que aprender como Jesus fez, olhando para os evangelhos. Como que ele fazia? Ele ensinava com ações, né? Uhum. No início do ministério, né? Ele ensinou como esses pescadores, isso é tremendo, como esses pescadores deviam pescar. E também ele, no final do ministério, também, ele fez a mesma coisa. É muito legal isso. A gente vê Jesus reclamando, né, no templo também duas vezes, no início lá em João 2 e também no final. Ele estava ensinando verdades aos discípulos, né, por ilustração. E no início do ministério, lá em Lucas 5 e no final em João 21, a gente vai ver que ele disse para eles fazerem em Lucas 5 para pegarem os peixes terrenos, né? É um princípio para a gente aprender como a gente se torna pescador de homem. Então, Jesus estava lá no lago de Genezaré. Vamos abrir o texto, Lucas 5, a partir do verso 1. Vamos ler. A gente precisaria ler o texto todo aqui, pelo menos até o 10. Vamos ler. Posso ler? Então vamos lá. Lê primeiro Hum. do 1 até o 4. Do 1 até o 4. Depois a gente continua. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Leu 5 também? Aqui, só para a gente ter o contexto, né? Jesus estava no barco, né? Você viu no verso 3 a Evelyn Uhum. Leó, entrando num dos barcos, né? Então aqui Jesus está no barco, né? E aí ele falou, ó, Uhum. joga mais fundo, né? No mais largo, as redes para você pescar. E aí ela vai ver a resposta de Simão no 5. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Então, assim, ó, Isso. trabalhou à noite, né? Eles trabalharam a noite toda, não pegaram nada. Só estou querendo trazer para vocês assim o princípio, né? Para a gente aprender se a gente quiser seguir o Senhor. A gente vai poder trabalhar a vida inteira, mas se for a parte do Espírito Santo, um dia a gente vai estar em frente do Senhor e vai descobrir que a gente não pegou nada, Meu né? Deus. Mesmo estando seguro no barco, entendeu? Por isso que a gente precisa aprender a ouvir o Senhor, a voz do Espírito Santo, né? Jesus disse para ele lançar as suas redes em águas profundas e Pedro respondeu, né? Sob essa palavra, né? Eu Uhum. lançarei as redes, né? Então, isso é um princípio, igreja. A gente não faz a obra do Senhor por nossa própria razão, vontade, né? A Uhum. gente deve obedecer independente da nossa razão. Pedro tinha tentado a noite toda, ele é pescador, cara, ele sabia tudo de pesca. Naquele mesmo local, ele tinha certeza absoluta que lá ele não pegaria nada. Uhum. Então é Jesus, não é a gente, entendeu? Aí a Eve vai nos abençoar aqui lendo o verso 6 e 7.
Tá bom, vamos lá. Peraí. O 6. Ah, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Você vê, né? Apanharam grande quantidade de peixe, né? As redes começaram a romper. E aí, o que que eles fizeram? Chamaram outro barco. Outro ensino para a gente, igreja, colaboração entre as igrejas. Para com isso, cara. É outra placa, é outro não sei o quê, né? Uhum. Mas tudo bem, isso é para mais para frente. Vamos para a Evelyn nos abençoar, finalizando até o 10. Tá bom, peraí. Ahn, Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. Vocês estão entendendo? Ele explicou e aí ele falou o mesmo princípio. Ele falou, Pedro, o mesmo princípio de agora em diante, você vai ser pescador de homem. Ou melhor, não vai por você. Tá entendendo? Tá ensinando aqui, né? Ele estava mostrando assim, para ele reconhecer e para nós reconhecermos que sozinho a gente não consegue. Que todo o trabalho, né, mesmo com a nossa expertise, né, que a gente tem, vai resultar em zero se a gente não depender da direção do Espírito Santo. Só assim é que a gente pode fazer a vontade de Deus. Não tem outro jeito, né? Aprender aí aonde Ele quer nos levar, né? Um princípio. E aí o outro exemplo, lembra que eu falei, tinha um no começo, né, do ministério e outro no fim, tá lá em João 21, né? No final do ministério, né? Último milagre. Ó, a Aninha está falando que eu não estou conseguindo ler, que eu estou com o telefone. Vocês verem, se vocês vissem a gambiarra que eu estou aqui, o telefone está em cima de uma necessaire de deitado e uma em pé, encostado na parede. Meu Deus. Porque não tinha, né? Eu esqueci de trazer aquele suporte. Mas vamos lá. Então, Jesus, né, depois da sua ressurreição, né, foi o último milagre dele. E dessa vez ele não estava no barco, né? Apenas os discípulos. E aí Jesus perguntou se eles haviam pegado peixe. E aí eles disseram: não, não pegamos nada. A mesma lição. A gente pode continuar fazendo do nosso jeito e não vai estar pegando nada. Eu queria que vocês estivessem comigo. Estou falando de coisas espirituais, igreja, né? Exatamente igual ao que a gente leu lá em Lucas 5. Pedro e os discípulos estavam voltando da pescaria sem nada, e Jesus estava aguardando eles terminarem, né, o trabalho deles, pescaria deles. Aí Jesus disse, João 6:21, quem pode ler para a gente? Eu posso ler. João Amém. 6:21? 6:21. João 6:21. Então, eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Eu acho que é mais texto então. Peraí, deixa eu abrir aqui na minha, se foi até o Pode ser que eu 22. tenha pego errado aqui também. Porque era o da rede. João João 6:21. 6:21. 21, Então eles o Não, tá errado, tá receberam com errado. alegria, não? Tá errado. É antes disso.
que é quando ele fala para jogar a rede à direita do barco e Hum. vocês acharão. E aí eles jogaram, né? E não podiam nem puxar a rede de tão grande que era a quantidade de peixe. Eu tinha colocado o texto. Na verdade, eu inverti, é 21:6, igreja, me perdoem. João 26, 21:6. João 21:6. É. Então, fica assim. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Então, a mesma coisa que ele falou no início do ministério, igreja, ele falou no final ainda, né? Já com o corpo ressurreto. Tipo assim, cara, não vão por vocês, né? Ó, joga à direita e vocês vão achar. Eles também estavam pescando, voltaram, né? Tinham pescado a noite toda e voltaram. O que que vocês pegaram? Eles falaram nada. Ó, volta lá, a lição é a mesma, né? Se vocês continuarem fazendo do jeito de vocês, vão continuar pegando nada. Estava ensinando eles a ser pescadores de homens, né? De gente. Então, assim, é só a gente reparar, né, igreja, a gente ser maduro e ver a qualidade dos convertidos, né, de hoje, né? Eles brigam entre eles amam o dinheiro, né? Eles estão guardando e ensinando tudo o que Jesus ensinou. Então, que peixe a gente vai apresentar ao Senhor, né? A qualidade das pessoas convertidas, né, que dizem estar convertidas, é aceitável ao Senhor, a Deus? São aceitáveis, né? Porque Paulo disse que ele queria ser aceitável ao Senhor, ao coração, né, de um discípulo. Então, estamos nos tornando aceitáveis ao Senhor e ajudando, né, os discípulos a se tornarem aceitáveis, né? Como que estão os casais nas nossas igrejas, né? Como que estão as famílias nas nossas igrejas? Como que estão as crianças nas nossas igrejas? Como que estão os jovens nas nossas igrejas? São perguntas que a gente precisa fazer, né? Estão aceitáveis a Deus, né? Que Romanos 15:16, Paulo diz que ele queria apresentar algo aceitável ao Senhor, né? É importante a gente saber o que que a gente está apresentando ao Senhor. Se alguém puder abrir para a gente, 2 Coríntios 11:2, 2 Coríntios 11:2, e aí outra pessoa, se puder, Colossenses 1:28. Eu leio primeiro, 2 Coríntios 11:2. Amém. Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Vocês estão entendendo, né? O zelo de Paulo, né? Zelo que vem de Deus. Tipo assim, a pessoa levanta a mão, você, fiz meu trabalho. Ele, pô, eu quero preparar uma virgem pura. Estão entendendo como a gente, como igreja, deixou de fazer o que Jesus falou para fazer? Né? Então, esse é o zelo, né, de Deus, preparar o ser pescador de gente envolve isso.
Você tirar do habitat, né? Apresentar algo agradável ao Senhor. Colossenses 1:28, se alguém puder ler. Eu leio uma Amém. Colossenses 1:28. 1:28. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Tá vendo? Ó, todo homem perfeito em Cristo. O trabalho não termina ali. Aceitei! Tudo bem, acabou. Né? A gente, ó, ensinando cada um, a fim de que a gente apresente cada um, né? E no 29 ele continua assim, e para esse fim que eu me empenho. Ele ainda reforça, né? Para pescar o peixe, para apresentar o melhor peixe possível para o Senhor, né? Eu estou usando a linguagem que ele usa, né? Metáfora, né? Então, trabalhando com os outros também, né? E não trabalhando para nós mesmos do nosso jeito, né? Cooperando com outras partes do corpo, não importa, desde que você esteja fazendo essa missão, né? Para que no final a gente esteja transportando as pessoas do reino do mundo, né? Para o reino dos céus. Esse é o trabalho, né? Do discipulado. E pouco depois, né? Que Jesus disse isso lá em Mateus 4:19, né? Venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Ele foi pro. Vamos abrir esse texto, Mateus 4:23. E aí eu vou ler devagarinho, porque isso aí é uma coisa que a gente precisa ter muito zelo, né? Porque tem muita confusão no meio da igreja, principalmente igreja americana e no Brasil, neopentecostal, tem muita bagunça, né? Então, tipo assim, ó, o 23 diz assim, ó, Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, tá? Então, esse é o evangelho do reino, né, que nós devemos pregar, ok? Que a gente tá vendo aqui. E curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo, tá? Ó, todo tipo de doença e enfermidade. Não interessa o tipo da doença, câncer, qualquer uma, né? Não há doença que ele não possa curar. 24. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos. E ele os curou. Então, até os sírios, né, pessoas que estavam fora de Israel, todos foram curados. A gente nunca vai ver um ministério de cura como esse em nenhum tempo. Isso precisa ficar claro, igreja. Jesus foi o Uhum. único que curou dessa maneira milagrosa todo tipo de doença e enfermidade. Hoje é diferente, uma campanha de cura, as pessoas ficam maravilhadas se uma pessoa levantar da cadeira de roda, ou não é? Todo mundo fica, né? E ao mesmo tempo desapontados, a maioria, de ir embora sem ter recebido a sua cura. Essa é a verdade, né? Esses ministérios de cura nunca representarão o ministério de Jesus. Sempre vai haver frustração, sempre. Olha. E muitos deles, né? Aí eu vou para o outro lado, estão mais preocupados com o dinheiro, né? Que arrecada nessas campanhas, né? Leiam em casa com calma esses versos, vejam se há algo como isso realmente acontecendo, 100%. Todas as doenças. Hoje a gente vê acontecendo 0,001%. E por que que Jesus curou, como a gente viu aqui? Vamos abrir a Bíblia aqui, Atos 2. Atos 2:22. Se alguém puder ler. Eu leio. Varões Amém. israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais,
os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Então, aqui, ó o que a Ju leu para a gente, queridos. Os milagres, os prodígios e sinais de Jesus eram um atestado do Pai que Jesus era o seu filho. Era necessário, antes dele ir para a cruz, para que soubessem, né, que o Filho de Deus iria para a cruz para pagar os nossos pecados. Então, Pedro explica isso. Lê para a gente, viu, o 23 e o 24. Leio. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Então, vocês estão entendendo? Era um atestado de Deus para Jesus. Não é algo que os discípulos fariam na mesma proporção nem naquele tempo e nem hoje, igreja. A gente não pode entortar a Bíblia para dizer coisa, fazer apostila, tirando de textinho daqui, textinho de lá, falando um monte de coisa. Não é isso, cara. A gente não pode fazer isso com a palavra de Deus. Então, mesmo o apóstolo Paulo, né, ressuscitando um homem lá em Atos 20, ele não conseguiu curar o problema de estômago de Timóteo, cara. A gente lê lá em 1 Timóteo 5, ele mandou, ó, toma o seu vinho aí para suas constantes dores. Você acha que o Timóteo não pediu para ele orar, ele nunca orou por Timóteo? Né? Então, a mesma coisa, Paulo não orou para Trófimo antes de ir para Mileto? Vamos abrir esse texto? 2 Timóteo 4:20, se alguém puder ler. 2 Timóteo 4:20. Posso ler, Má? Vamos lá, Tati. Erastus ficou na cidade de Corinto e deixou Trófimo na cidade de Mileto porque ele estava doente. Então a gente tem que ser realista, né? Quanto a Trófimo, deixei o doente em Mileto, né? A gente tem que lidar com essas coisas. As curas de Jesus foram 100%, mas foram atestado do Pai, dizendo que ele era filho de Deus, que morreria pelos pecados do mundo. Temos que saber disso para não ter ideias irreais sobre essas coisas, né? O que Jesus mandou a gente fazer? Ele mandou a gente ir para todo mundo curar todos os doentes? A gente tem que entender isso, cara. Alguns serão curados, outros vão precisar, né, de confirmação, de cura, né? A gente vê Marcos 16, quer ver? Vamos ler esse texto aqui que é legal, isso ficar claro para a igreja precisa amadurecer. Marcos 16, de 15 a 18, né? Se alguém puder ler. É o texto que a gente está vendo Posso várias ler. vezes aí. É 15 a Amém. 18? 15 a 18. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, aqui, isso foi dito para todo mundo, como muita gente pensa? Não, é para um grupo de pessoas, né? Ó, esses sinais acompanharão aqueles que creem, ok? Então, assim, o corpo que crê em mim, né? No meio de vocês. Então, assim, se for um em 200, não se preocupe, continua fazendo, cara. Vai curando, vai orando, né? Mas nunca será como o ministério de Jesus, né? A gente precisa encarar isso como as escrituras mostram, né? Se a gente quiser adicionar ou tirar algo das escrituras, depois lá em Apocalipse vocês vão ler que vocês vão ter um probleminha meio grosso. Aquele que incluir ou tirar alguma coisa, né? Então, isso aqui é diferente
da comissão que Jesus deu em Mateus 10, que foi antes da nova aliança ser estabelecida. Ele disse para não irem para as nações. Alguém abre Mateus 10, 5 e 6? Posso ler, Má? Vamos lá. Jesus enviou esses 12 homens, dando-lhes a seguinte ordem: não vão aos lugares onde vivem os não-judeus, nem entrem nas cidades dos samaritanos. Pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então, se a gente for tomar esse mandamento como o primeiro, a gente não vai às nações, nem mesmo para os samaritanos. Por isso que a gente tem que ler as nossas Bíblias devagar e com zelo, né? Essa mensagem é para nós hoje. Olha o que ele disse depois, no verso 7. Vão e anunciem isto: o reino do céu está perto. Tá vendo? Era uma preparação para o que estava vindo no futuro. Aí que ele disse, né, ó, no 8, curem enfermos. Aonde? Israel. Ressuscitem mortos. Aonde? Israel. Lembra, ó, não vão, né, para as cidades, para os gentios, não vão para os samaritanos, né? Purifiquem leprosos. Aonde? Israel. Expulsem demônio. Aonde? Israel. Vocês receberam de graça e, portanto, deem de graça. E aí eles falam assim, ó, não levem no 9 ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Né? Então, assim, não adquire ouro, né? Essa palavra taomai, né? É até difícil ver os pregadores de hoje aí, né? Os famosos aí, você fala isso, né? Não adquire ouro, não adquire prata, não adquira nada onde você for, né? E as pessoas continuam pegando, né, os versículos fora de contexto e criando doutrina aí, ó. E no 10 fala assim, ó, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno, né, do alimento. E depois, igreja, ele comissionou, no final da sua vida, lá em Lucas 22, o que ele estava fazendo? Ele estava cancelando o que ele havia dito em Mateus 10. Ó, Lucas 22, 35. Abram comigo, igreja. Vou Ó, eu vou ler. ler esse. Eu leio até o 35. Ó, lembra, ó, tipo, 3 anos atrás, o que ele tinha falado, ou agora, ó, seguir. Vamos lá. Você vai ler? Pode ler. Ah. A seguir, Jesus perguntou aos discípulos: quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandálias, por acaso faltou-lhes alguma coisa? Eles responderam: não, faltou nada. 36, Alicinha. Então Jesus lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a e faça o mesmo com a sacola, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Então, o que ele disse em Mateus 10, agora não aplica mais. Vocês viram o que eles estão falando? Ó, quando eu mandei sem bolsa, sem alfarde, sem sandália, tal. Agora, porém, e aí ele começa a dar, né? Então não aplica mais. Agora vocês levam suas bolsas, levam sua mala. E se você não tiver arma, compra uma. Ó, vende a sua capa e compra uma espada, né? Tipo, compra uma arma. Porque eles enfrentariam muitos perigos e iam precisar se defender, né? A arma para nós, né, cristãos, é sempre de defesa, nunca de ataque, né? Então disse no 38, né? Disseram, ó, então lhe disseram, Senhor, eis aqui duas espadas. Respondeu-lhes, basta.
né? Então, lembra quando Pedro lá no Getsemane tirou a espada e cortou a orelha de Malco, né? Jesus curou, né, a orelha e pediu para Pedro o quê? Joga fora? Não, falou assim, guarda, guarda. Então, as armas, né, na mão de cristãos são sempre defensivas, né, nunca ofensivas. A gente usa sempre para defesa, nunca para ataque. Aqueles que acham, né, que o cristão não pode pegar em arma, né, eles estão querendo ser mais espirituais do que Jesus. Né? Eu tenho falado essas coisas. Então, se alguém te atacar, você tem o direito de defender você e sua família. Na verdade, o homem não tem só o direito, ele tem o dever. Ele tem o dever, né? Assim como se alguém levar a gente ao tribunal, você não vai se defender? É óbvio que vai, né? Nós temos esse direito. Então, assim a gente entende, né, que o nosso comissionamento hoje não é o de Mateus 10, o nosso é o de Mateus 28, né? Que é o que a gente está vendo aí desde a primeira aula, né? Façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado, ordenado a vocês, né? E ele nunca disse, igreja, para a gente terminar, para a gente fazer tudo o que ele fez. Isso aí a igreja precisa entender, mas é para fazer tudo o que ele ensinou. Jesus, tá? Então, tudo que ele ensinou, não tudo que ele fez em seu ministério. A gente precisa entender isso. Ele nunca pediu para a gente seguir ele no ministério, igreja. É na vida. A igreja precisa entender isso, né? Lembra lá quando Paulo disse: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Está lá em 1 Coríntios 11:1, né? Só duas pessoas aí no Novo Testamento disseram isso. No Antigo, ninguém podia dizer isso, porque as vidas não eram exemplos. Moisés, Isaías, né, todos esses grandes profetas aí, não podiam dizer isso, sigam-me, né, sejam meus imitadores. O que eles podiam dizer é assim diz o Senhor. Né? Eles não podiam servir de exemplo com as vidas, mas eles podiam, né, proclamar a palavra de Deus com precisão. Né? E na nossa aliança, a gente não deve dizer assim diz o Senhor. Hoje nós não dizemos o que o Senhor está dizendo, nós mostramos o que o Senhor fez em nós e o que está fazendo em nós, né? Então, os profetas da Nova Aliança não podiam, né, dizer, venham ver o que Deus fez na minha vida, né? Venham ver o que Deus fez na minha família. E assim eu posso te ensinar a obedecer o que ele me ensinou. Siga-me. Eles não podiam fazer isso, né? O primeiro a dizer isso, siga-me, foi Jesus Cristo. E o segundo foi o apóstolo Paulo, né? A Drita já ansiosa, eu queria ir um pouquinho, falar um pouco mais, que eu queria deixar bem claro essa parte de seguir Jesus Cristo na vida, não no ministério, porque isso é confuso, a igreja faz confusão. E ele nunca falou isso para seguir o ministério dele, é a vida. Mas ela já falou que já deu o tempo, né? Aqui já são 1h05 da manhã. A gente continua na aula que vem, né? Eu parei aqui no que o primeiro que pôde dizer isso, siga-me, foi Jesus, e o segundo foi Paulo, né? Só por último versículo, se alguém puder ler para a gente encerrar a aula, Filipenses 3,17, alguém pode ler? Posso ler, Má? Meus Amém. irmãos, continuem a ser meus imitadores e olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Então, vocês estão entendendo como é na nova aliança, igreja? Ó, observem os que vivem segundo o exemplo. Entendeu? Então, é isso aí, né? Então, é tipo assim, Jesus está na montanha, mas já está lá em cima, né? No topo. Paulo já passou da metade. Um outro irmão está um pouco abaixo da metade. O outro está no início.
mas todos podem dizer que estão seguindo os passos, porque estão seguindo a Cristo, né? Uns já chegaram mais perto, outros não, mas nós sabemos aonde estamos indo, né? E isso é na vida. Jesus nunca pediu para seguirmos ele no ministério. É na vida, né? Assim como Paulo também não estava pedindo para seguir no ministério, mas na vida, senão todo mundo seria apóstolo. A igreja precisa entender essas coisas, né? Os ministérios não são para todos, mas a grande comissão é para todos. Entendeu? Amém. Nem o apóstolo Paulo pôde imitar o ministério de Cristo, né? E curar todas as pessoas, andar sobre as águas, alimentar milhares de pessoas com 2 peixes, 2 pãezinhos e um peixinho, né? Ele falou, né, que passou fome, né, que pediu para Timóteo levar uma coberta para ele, né, nas viagens sofreu bastante e mesmo assim ele seguia Cristo, que não pediu proteção quando foi crucificado, né? Então a gente segue Cristo em sua vida. A gente não pode seguir Cristo no seu ministério, até porque o ministério dele incluía morrer pelos nossos pecados, pelos pecados do mundo, né? Como que a gente pode seguir um ministério desse? A gente tem que aprender a distinguir a vida do ministério, né? E aí a gente continua na aula que vem, tá? Para a gente não pegar o horário, avançar muito no horário. Gostei de ver vocês, minha irmã de longe, a Evelyn. Na verdade, agora todas estão longe, né? Ou eu que estou longe. Mas se Deus permitir, na sexta a gente está aí com vocês. Obrigada a Oi? vocês. Amém. Obrigado, Linda. viu? Beijo. Ai, beijo para vocês. Bom ver vocês. Beijo. Bom ver você, Ai, Maria saudade, Tereza, viu? saudade. Beijo, Boa beijo noite para para Saudades todos. de ver vocês. Deus vocês, viu? abençoe e até segunda que vem. Quer dizer, até domingo, né, gente? Até Amém. domingo. Até domingo. Até Fiquem bem, domingo. hein? Deus Vocês abençoe. também. Amém. Beijo. Aí vocês também. Peraí que eu não consegui Tchau. desligar aqui. Tchau, Didica. Peraí que eu preciso parar de gravar. Me chamando e eu tô gravando aqui, eu não tô conseguindo parar. Eu não sei parar aqui. Será que se eu desligar? Eu também não consigo. As duas. Não tô conseguindo.